Você já considerou que, ao cantar certas canções no culto, pode estar ofendendo a Deus em vez de adorá-lo? Muitos não percebem, mas nem tudo que soa espiritual é aceito pelo Senhor. Em Amós 5:23, Deus declara com força: afasta de mim o ruído dos teus cânticos. Não ouvirei a melodia das tuas harpas. Essa advertência não é simbólica, é uma rejeição clara a expressões vazias, a louvores que não nascem de um coração consagrado. Hoje mergulharemos em uma verdade urgente e esquecida, como algumas canções que entoamos na igreja podem ser uma zombaria ao caráter santo de Deus. Vamos te mostrar como discernir o que verdadeiramente honra o Senhor no culto. Você está pronto para entender o que Deus tem reservado para você quando eleva sua voz em adoração? Quando o povo de Deus se reúne para louvar, o céu para ouvir. Mas nem sempre. Há momentos em que, embora a música soe harmoniosa e as vozes se elevem com força, Deus não está presente. O problema não está no volume nem no talento, mas no propósito. Por que cantamos? A quem realmente dirigimos nossa adoração? É possível que o que muitos hoje chamam de culto seja, na verdade, uma encenação vazia disfarçada de espiritualidade? Essas perguntas são necessárias porque chegamos a um tempo em que a adoração foi sequestrada pelo ego, pelo aplauso e pela busca de reconhecimento humano. A adoração verdadeira foi substituída por espetáculos bem ensaiados que comovem os sentidos, mas não tocam o coração de Deus. A palavra é clara a esse respeito. Em Isaías 1:15, Deus expressa com dureza: não continueis trazendo oferendas vãs. O incenso me é abominação. Quando estendeis as mãos, esconderei de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as orações, não as ouvirei. Vossas mãos estão cheias de sangue. O que estava acontecendo? O povo continuava celebrando festas religiosas, apresentando oferendas, cantando e orando, mas Deus não queria nada disso. Por quê? Porque sua adoração não vinha de um coração sincero, mas de um costume vazio. Cantavam sim, mas Deus não ouvia. Hoje vemos o mesmo. Muitos ministérios de louvor esqueceram que não estão em um palco, mas em um altar. Trocaram o foco do céu pela câmera, a audiência pelo número de visualizações. O culto foi profissionalizado a tal ponto que parece mais uma produção artística do que um encontro com o divino. Luzes, coreografias, efeitos, modulação perfeita da voz, tudo cuidadosamente planejado para impactar as pessoas. Mas isso impacta a Deus? É isso que Ele espera da nossa adoração? Em Amós 5:23, o Senhor diz com dor e autoridade: afasta de mim o ruído dos teus cânticos. Não ouvirei a música das tuas harpas. Não é uma frase simbólica, é uma rejeição. Não porque a música fosse deficiente, mas porque o coração de quem cantava estava contaminado. Não havia verdade, não havia justiça, não havia integridade. Era espetáculo. E Deus não é espectador. Em muitos templos, o que deveria ser um lugar de adoração transformou-se em uma sala de entretenimento religioso. A música busca provocar emoções, mas não leva à presença de Deus. O ambiente emociona, mas não transforma. Consegue-se fazer as pessoas chorarem, levantarem as mãos, até se prostrarem. Mas quando saem do templo, suas vidas continuam iguais. Isso é grave, porque uma adoração que não produz mudança não é adoração, é teatro. Jesus foi direto quando citou Isaías em Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A desconexão entre o que se canta e o que se vive é o princípio da falsidade espiritual. Podemos entoar 1000 vezes te amo, Senhor, mas se nosso coração não respaldar isso com obediência, nossas palavras são ocas, vazias, ruídos sem propósito. Conheci ministérios que ensaiam durante horas toda semana, preparam-se com excelência técnica, dominam escalas musicais, fazem harmonias impecáveis, mas não oram juntos, não leem a palavra, não buscam a santidade. Sua prioridade é soar bem, não viver em retidão. Transformaram o altar em uma plataforma de talento, esquecendo que o que comove a Deus não é a afinação, mas a rendição. Não é o controle vocal que abre os céus,
mas a humildade. Em 1 Samuel 16:7 somos lembrados: o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. O que Deus vê quando observa aqueles que cantam para Ele. Vê orgulho disfarçado de serviço. Vê vaidade revestida de espiritualidade. Vê competição em vez de comunhão. Em muitas congregações já não se canta para agradar a Deus, mas para agradar ao público. Escolhem-se as canções mais populares, as que geram maior resposta emocional, as que são tendência nas redes sociais. Busca-se que as pessoas sintam algo, mas não que se arrependam de nada. A adoração tornou-se antropocêntrica. Gira em torno do que as pessoas experimentam, não do que Deus deseja. Mas a adoração verdadeira não se mede por quantas lágrimas provoca, mas por quanta santidade produz. Quando o louvor é genuíno, não precisa de efeitos de luzes nem de arranjos sofisticados. O Espírito Santo se manifesta porque há verdade no coração de quem canta. A história dos levitas no Antigo Testamento nos mostra o padrão divino para aqueles que ministram por meio da música. Eles não eram artistas, eram servos. Sua tarefa não era entreter, mas santificar. Em 2 Crônicas 5, 13 e 14, lemos que, quando os levitas louvavam a uma só voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então a glória de Jeová encheu a casa. Mas esse poder não estava na música, mas na unidade e na pureza de quem a oferecia. Hoje muitos desejam a glória, mas não estão dispostos a pagar o preço da consagração. Desejam o fogo, mas sem o sacrifício. Anseiam pela unção, mas não querem a obediência. Há igrejas que transformaram o culto em um show. Colocam telas gigantes, produzem introduções musicais impressionantes. Os cantores vestem-se como celebridades. O linguajar corporal é cuidadosamente projetado. Tudo parece impecável, mas Deus não está lá. Não porque Deus despreze a excelência, mas porque essa excelência deslocou a devoção. Quando a estética é mais importante que a essência, estamos em perigo. A palavra diz em 2 Timóteo 3:5, que haveria aqueles que teriam aparência de piedade, mas negariam seu poder. Isso é o que acontece quando convertemos o culto em espetáculo. Resta apenas a forma, sem o conteúdo. Mantém-se a estrutura, mas a glória se foi. É importante entender que não estamos dizendo que cantar bem seja errado ou que usar recursos técnicos seja pecado. Não, Deus merece o melhor. Mas o melhor não é o mais caro nem o mais ensaiado. O melhor é o mais sincero, o mais puro, o mais rendido. Davi tocava a harpa com excelência, mas antes disso já havia conquistado o coração de Deus. Não foi sua música que o fez rei, mas sua devoção. Quando compôs seus salmos, não o fazia para impressionar os outros, mas para derramar sua alma diante do Altíssimo. Em Salmos 51:17, ele deixou claro: os sacrifícios de Deus são o espírito quebrantado. Ao coração contrito e humilhado, não desprezarás, ó Deus. Cada vez que cantamos no culto, estamos fazendo uma declaração espiritual. Estamos usando nossa boca para afirmar o que creemos, o que sentimos e o que estamos dispostos a fazer. Mas se nossas palavras não coincidem com nossa conduta, então estamos mentindo, e não há mentira que agrade a Deus. Em Efésios 5:19, o apóstolo Paulo instrui os crentes a falarem entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em seus corações. Não se trata apenas de cantar com os lábios, mas do coração. Não se trata apenas de emoção, mas de verdade. Não se trata apenas de presença cênica, mas de presença divina. Lembro-me do testemunho de um homem que frequentava uma igreja onde a adoração era muito emotiva. Todo domingo ele chorava ao ouvir as canções. Comovia-se profundamente, mas sua vida não mudava. Continuava em pecado, continuava mentindo, continuava enganando. Um dia, no meio de uma canção que falava de consagração total, sentiu uma voz interior que dizia: suas lágrimas não me comovem, quero sua obediência. Essa foi sua sacudida. Ele entendeu que estava cantando com os lábios, mas sem a alma. Arrependeu-se. Começou a buscar a Deus de verdade. Hoje é um homem transformado. Sua adoração não é mais emocionalismo e entrega.
Este exemplo nos lembra que Deus não busca adoração perfeita, mas adoradores sinceros. Ele não espera que você afine todas as notas, mas que afine sua vida. Que seu canto não contradiga seu comportamento. Que suas palavras na igreja não estejam divorciadas de seus atos durante a semana. Porque cantar Cristo é meu tudo, e depois viver como se ele fosse apenas uma parte é uma forma de zombaria. É cantar em vão. É fazer ruído, não adoração. No céu, a adoração é contínua, pura, sem interrupções nem contradições. Em Apocalipse 4:8, lemos que os seres viventes não cessam de dizer dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa adoração não está cheia de efeitos, mas de reverência. Não está centrada no eu, mas nele. É isso que devemos refletir em nossos cultos. Se a adoração em sua igreja parece mais um concerto do que um clamor, algo está errado. Se os que cantam buscam mais aprovação do que unção, há um problema. Se o altar transformou-se em palco, é hora de voltar ao essencial. Não esqueçamos que Nadab e Abiú, filhos de Arão, morreram por apresentar fogo estranho diante de Deus, Levítico 10:2. Não foi porque não fossem sacerdotes, não foi porque não tivessem vestes santas, foi porque ofereceram algo que Deus não pediu. Quantos hoje estão oferecendo cânticos que Deus não pediu? Quantos estão apresentando uma adoração contaminada, alheia à palavra e ao Espírito? Voltar ao coração da adoração é urgente. Não se trata de gostos musicais, estilos ou preferências. Trata-se de render tudo o que somos diante do único digno. Deus não está buscando músicos famosos, está buscando corações rendidos. Não está buscando vozes prodigiosas, está buscando vidas obedientes. Porque quando uma canção nasce de uma alma limpa, ela chega direto ao trono. Mas quando nasce do ego, apenas ressoa no teto, talvez como vão os homens, mas entristece o espírito. Por isso é tão importante examinar nosso coração cada vez que subimos para cantar. Não podemos enganar a Deus. Ele vê o que ninguém vê. Ele ouve o que ninguém ouve. A adoração verdadeira é uma arma poderosa. Pode abrir prisões, como no caso de Paulo e Silas. Atos 16, 25, 26. Pode derrubar muralhas, como em Jericó. Mas não é qualquer adoração, não é a que soa bonita, mas a que nasce da fé, da santidade, da obediência. Essa é a adoração que move o céu. Essa é a que Deus aprova. Todo o resto é apenas ruído. Em muitos altares cantam-se hinos que Deus jamais inspirou, não pela melodia nem pela harmonia vocal, mas pelo conteúdo espiritual de suas letras. Palavras que soam doces ao ouvido, que comovem por sua beleza poética, mas que distorcem a verdade eterna da Escritura. Palavras que contradizem abertamente o que Deus revelou e que, no entanto, são repetidas sem discernimento a cada domingo, elevadas com paixão como se fossem oferendas aceitáveis. Mas Deus não recebe o que contradiz sua palavra. Não o tolerou no passado e não o tolera agora. Em Gálatas 1:8, o apóstolo Paulo faz uma advertência severa. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho diferente do que vos temos anunciado, seja anátema. Esse versículo, aplicado à pregação, tem também uma implicação direta para o que se canta no culto. Cada canção que entoamos é uma forma de pregação melódica. Portanto, se nela proclamamos uma mensagem que contradiz as Escrituras, tornamo-nos culpados do mesmo ensinar outro evangelho. Não importa se a música emociona, se as vozes são angelicais, ou se o público responde com lágrimas. Se as palavras de uma canção negam o caráter santo de Deus, exaltam o homem mais do que a Cristo ou promovem doutrinas erradas, então essa canção não honra a Deus. A doçura musical não purifica a mentira teológica. Há cânticos que exaltam a autossuficiência humana, substituindo a dependência do Espírito por uma exaltação do eu. Em vez de proclamar a graça que salva, proclamam uma mensagem centrada nos méritos do adorador. Canta-se sobre o poder interior, sobre a capacidade de alcançar sonhos, sobre a realização pessoal, como se a adoração fosse uma plataforma para afirmar desejos carnais. Esse tipo de letra não apenas carece de fundamento bíblico, como conduz a alma por caminhos perigosos.
Em Jeremias 17:5, somos advertidos: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Cada vez que cantamos coisas que exaltam o homem e reduzem Deus a um facilitador de conquistas pessoais, alinhamo-nos com um pensamento maldito. Outros cânticos apresentam Deus como alguém que existe exclusivamente para cumprir os anseios do ser humano, uma espécie de servo celestial cuja função é abrir portas, multiplicar recursos e materializar sonhos. Embora Deus seja provedor, Ele não é nosso servo. Embora Ele abençoe, não o faz sob nossas condições nem em função de nossas expectativas egoístas. Quando as canções o reduzem a um simples meio para alcançar fins terrenos, degradam sua majestade e deturpam seu caráter. Em Mateus 6,33, Jesus deixou claro qual deve ser nossa prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Cantar sobre as bênçãos ignorando o reino é inverter a ordem divina. Há letras que ignoram a necessidade de arrependimento, concentrando-se em promessas de restauração, vitória e gozo, mas omitem toda menção ao pecado, ao quebrantamento, à cruz. Apresentam uma espiritualidade superficial onde tudo é celebração, mas não há redenção. Não se pode cantar sobre vida nova sem ter passado pela morte do eu. Não se pode proclamar liberdade sem ter confrontado as correntes. Em João 9, estabelece-se uma condição: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando uma canção omite essa verdade, oferece uma graça falsa, uma paz sem justiça, uma esperança sem fundamento. O problema não está em cantar com alegria, mas em substituir a mensagem da cruz por uma emoção descontextualizada. O Evangelho não é apenas uma história de vitória, é também um chamado ao sacrifício. Jesus disse em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Toda canção que ignore essa verdade fundamental não está proclamando o verdadeiro Evangelho. Cantar sobre seguir a Cristo sem mencionar a cruz é como declarar amor sem compromisso. É uma expressão vazia que não transforma. Alguns cânticos modernos incluem frases que atribuem a Deus promessas que Ele nunca fez. Afirmações como Deus nunca permitirá que sofras, se creres terás ou tudo será como declarares são declarações perigosas que distorcem o conteúdo bíblico. Deus não prometeu ausência de sofrimento. De fato, em João 16:33, Jesus afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Ele prometeu foi sua presença no meio da dor, seu consolo na tribulação, seu poder em nossa fraqueza. Quando as canções omitem essa dimensão e vendem uma espiritualidade triunfalista, estão construindo sobre a areia, não sobre a rocha. Também há letras que sugerem uma proximidade com Deus que não está sustentada por santidade. Frases como tua presença sempre está aqui, ou tu sempre estás feliz comigo, podem parecer belas, mas se não vierem acompanhadas por um chamado à obediência, tornam-se mentiras disfarçadas de adoração. Em Isaías 59:2 declara-se: as vossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobriram o seu rosto de vós para que não ouça. Não se pode cantar sobre intimidade com Deus enquanto se vive em rebelião. Não se pode proclamar proximidade quando há pecado sem confissão. A comunhão verdadeira baseia-se em pureza de coração, não na repetição de versos bonitos. Há canções que introduzem ideias místicas, afirmações que não provêm da Escritura, mas de filosofias humanas, conceitos emocionais que soam espirituais, mas não têm raiz na palavra. Expressões como sinto que voo em teus braços ou me perco em tua atmosfera podem ser poéticas, mas se não refletem uma realidade doutrinária, tornam-se distração. A Bíblia é clara quanto ao que devemos proclamar. Em Colossenses 3,16, somos exortados: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, ensinando-vos e exortando-vos uns aos outros, com toda a sabedoria, cantando com graça em vossos corações ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais.
A adoração não deve ser um escape emocional, mas uma proclamação de verdade. Nos tempos de Israel, Deus estabeleceu normas estritas para os levitas, não apenas quanto à música, mas ao conteúdo espiritual do que se cantava. Não era só uma questão de ritmo, mas de mensagem. O louvor deveria instruir, corrigir, lembrar os mandamentos do Senhor. Hoje, muitas letras perderam esse propósito. Em vez de ensinar, confundem. Em vez de guiar, entretêm. Em vez de corrigir, acomodam. Mas não fomos chamados a agradar os ouvidos humanos, mas a ser portadores da verdade. Em 2 Timóteo 4:3-4, adverte-se: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. Essas fábulas muitas vezes são cantadas, não pregadas. Cada palavra entoada em um culto tem peso espiritual. Não são adornos, não são poesia vazia, são declarações que constroem ou destroem. Em Provérbios 18:21 afirma-se: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso também se aplica ao que se canta. Se proclamarmos morte espiritual em forma de letras sem verdade, colheremos confusão, superficialidade e engano. Mas se cantarmos vida, verdade, arrependimento, graça e obediência, abriremos o céu. Não podemos continuar cantando qualquer coisa só porque é popular, comovente ou pegajosa. A popularidade não é sinônimo de aprovação divina. A emoção não substitui a doutrina. Deus não precisa de novas canções. Precisa de canções verdadeiras, que reflitam seu caráter, que proclamem sua palavra, que dirijam o coração ao arrependimento, à santidade, à adoração genuína. Em Apocalipse 15:4, descreve-se os redimidos cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei dos Santos. Essa é a adoração entoada no céu, centrada em Deus, em sua grandeza e em sua justiça. Não há exaltação do homem, não há autoajuda espiritualizada, apenas reverência. O culto não é um palco para criatividade desenfreada sem filtro bíblico. É um altar sagrado onde só o puro, o justo e o verdadeiro pode ser oferecido. A música entoada ali deve passar primeiro pelo filtro da palavra, não pelo filtro da cultura, nem pelo gosto do público, nem pelo critério de uma indústria musical que mercantilizou o sagrado. O altar não é um mercado, é um lugar de rendição, e o que se canta ali deve refletir essa rendição. É urgente voltar ao princípio, voltar a cantar o que é verdade, voltar a alinhar nossas canções com as Escrituras, voltar a examinar cada letra como os bereanos examinavam as pregações de Paulo à luz da palavra. Não fazer isso é correr o risco de continuar cantando e, sem saber, estar proclamando heresias disfarçadas de melodias. Em Oséias 4:6, Deus declara: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não permitamos que a falta de discernimento musical destrua nossa adoração. A música no culto é um canal poderoso de edificação, proclamação e comunhão com Deus. Mas quando contaminada com letras erradas, torna-se uma armadilha espiritual. O inimigo não precisa que paremos de cantar, só precisa que cantemos o errado, que declaremos mentiras com convicção, que repitamos erros com entusiasmo, que digamos com a boca o que nega o coração de Deus. Isso é zombar de sua santidade. Isso é transformar o culto em um altar estranho. Isso é entoar fogo alheio diante do trono. Toda canção deve passar por uma única prova. Exalta Cristo, reflete a verdade bíblica, conduz ao quebrantamento, à obediência, à glória de Deus. Se a resposta for não, não deve ser cantada. Não importa quão emotiva seja nem quantas reproduções tenha. O culto não é lugar para erro doutrinário. O culto é território sagrado e cada palavra que pronunciamos ali deve ser digna do Deus que dizemos adorar. Deus não se comove pelo talento, não se rende à afinação perfeita, nem se emociona pela harmonia mais sublime. O Altíssimo não é movido pelo virtuosismo humano, mas pela verdade interior. Em cada culto,
Enquanto os homens se concentram na voz que entoa, Deus examina o coração que a impulsiona. O que ele ouve não é apenas som, mas intenção. O que ele recebe não é apenas louvor, mas obediência. Em 1 Samuel 15:22, o profeta pergunta com firmeza: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Essa verdade permanece intacta. Não há canção que impressione a Deus se não nascer de uma vida rendida. Muitos sobem aos altares com mãos levantadas, mas corações fechados. Cantam com emoção, mas vivem em contradição. Declaram com força o senhorio de Cristo, enquanto mantêm áreas ocultas de desobediência. O som que emitem pode ser agradável aos ouvidos humanos, mas diante de Deus, o que prevalece é a condição moral de quem canta. Em Mateus 7:21-23, Jesus deixou uma advertência clara: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse princípio se estende a todo ato de adoração. Não basta cantar Senhor se não se vive sob seu senhorio. A adoração não é uma atividade desconectada da vida diária. Não se limita ao tempo do culto, nem se expressa somente em canções. É uma atitude contínua de reverência e submissão. O que se canta deve estar alinhado com o que se vive. Em Isaías 29:13, Deus declara: este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor de mim não passa de um mandamento de homens que lhes foi ensinado. O problema não estava nas palavras, mas na distância entre os lábios e o coração. Uma distância que transforma a adoração em mentira. Um canto que não reflete obediência, aos olhos de Deus um ato vazio. Os levitas do Antigo Testamento entendiam que não podiam servir no templo se não estivessem purificados. Antes de emitir uma nota, deviam estar consagrados. O processo de preparação não era opcional, era um requisito divino. Em 2 Crônicas 29:15, relata-se como os levitas se purificaram antes de se apresentarem para ministrar. Seu ministério musical estava sujeito à santidade. Não podiam tocar um instrumento nem levantar uma voz sem terem sido antes limpos. Essa estrutura cerimonial era mais que um ritual. Era uma lição espiritual. O que serve no altar deve viver o que proclama. A pureza precede o canto. Hoje a urgência não mudou. Em muitos lugares, o padrão de Deus foi rebaixado para permitir que qualquer um cante no culto, independentemente de seu estilo de vida. Prioriza-se a habilidade, premia-se a presença cênica, celebra-se a voz, mas não se examina o coração. Esquece-se que o altar não é um lugar neutro, não é um palco para se expressar, mas um lugar para oferecer o consagrado. Em Eclesiastes 5:1, somos exortados: quando fores à casa de Deus, guarda o teu pé e aproxima-te mais para ouvir do que para oferecer o sacrifício dos tolos, pois não sabem que fazem mal. Nem todo sacrifício é agradável, nem toda oferenda é recebida. Quem canta com desobediência canta em vão. Uma voz sem obediência é um eco oco. Pode elevar-se, mas não transcende. Pode emocionar, mas não transforma. A presença de Deus não se manifesta onde há música, mas onde há rendição. Em Salmos 24:3-4, faz-se uma pergunta essencial: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? O que tem mãos limpas e coração puro? A resposta exclui qualquer mérito vocal. O que habilita o adorador a estar diante de Deus não é seu talento, mas sua integridade. Mãos limpas, não mãos habilidosas. Coração puro, não voz educada. Deus não busca intérpretes, busca servos. Muitos creem que cantar é suficiente, que declarar com força certas verdades espirituais já constitui adoração. Mas a Escritura deixa claro que Deus examina mais que a letra. Em Provérbios 21:3, afirma-se: fazer justiça e juízo é mais agradável ao Senhor do que sacrifício. Isso implica que o comportamento cotidiano, a forma como se vive, pesa mais que qualquer expressão ritual. Cantar sobre o amor de Deus e viver com rancor o desonra.
Declarar santidade e abraçar o pecado é blasfêmia encoberta. Não há poder em uma canção que não é coerente com a vida. No tabernáculo, o incenso devia ser puro. Qualquer mistura estranha era rejeitada. Em Levítico 10:2, Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho e morreram diante da presença de Deus, não por falta de conhecimento, mas por irreverência. Haviam sido consagrados como sacerdotes, mas pensaram que podiam oferecer o que quisessem. Esse erro custou-lhes a vida. O paralelismo com a adoração atual é evidente. Muitos oferecem cânticos que não foram santificados pela obediência. Canções elevadas de corações endurecidos, apresentadas como oferendas, mas percebidas por Deus como fogo estranho. Em Romanos 12:1, somos instruídos a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, como culto racional. Esse mandato implica totalidade. Não se trata apenas da voz, mas de todo o ser. Adorar é apresentar-se completo diante do Senhor, sem duplicidade e sem hipocrisia. A voz é apenas um instrumento, mas o que Deus recebe é a vida. O sacrifício aceitável não é parcial. A santidade não é um adorno, é um fundamento. Se o corpo não está rendido, a canção é ruído. Se a vontade não está submetida, a melodia é fumaça vã. O canto sem obediência é um engano. Não a Deus, porque a Ele não se pode enganar, mas a si mesmo. Em Tiago 1:22, somos advertidos: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O adorador que canta, mas não vive o que canta, entra nessa categoria. Engana-se acreditando que sua adoração é válida. Crê que sua voz substitui sua obediência. Crê que sua emoção compensa sua falta de santidade. Mas diante de Deus essa adoração é inaceitável. A verdadeira pureza não se finge. É o resultado de uma vida crucificada. É o fruto da obediência diária. Em João 14:23, Jesus afirma: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. A evidência do amor a Deus não está nas canções que entoamos, mas nos mandamentos que guardamos. Não é a frequência do canto que impressiona, mas a constância na obediência. Deus não habita em meio à música vazia, mas em meio a um povo que o teme e o obedece. Nos Salmos, a adoração está impregnada de reverência, verdade e pureza. Davi não apenas compunha, também se humilhava, não apenas declarava grandeza, também reconhecia sua miséria. Em Salmos 51:6, lemos: eis que amas a verdade no íntimo, e no secreto me fizeste conhecer a sabedoria. Essa é a raiz da adoração aceitável, a verdade no íntimo. Não há canto puro se o coração está dividido. Não há cântico santo se o adorador vive em pecado deliberado. O altar exige integridade. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode louvar com uma boca que mente, nem cantar com uma língua que murmura. Tiago 3:10 adverte: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isto não deve ser assim. Se da mesma boca que canta saem crítica, mentira, orgulho ou contenda, então o que se canta carece de peso espiritual. Deus não abençoa o que vem de um coração contaminado. A pureza não é uma opção, é um requisito. O canto sem obediência é irreverente. Voltar à obediência é voltar à essência da adoração. Não se pode servir no altar se não se passou pelo fogo da santidade. Não se pode proclamar a grandeza de Deus e ao mesmo tempo viver como se Ele não governasse. Cantar sem obedecer é zombar da majestade divina. É fingir estar perto quando na verdade está-se longe. É usar o nome de Deus em vão como se fosse um recurso estético e não uma verdade eterna. Em Êxodo 27, estabelece-se com firmeza: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A música não é um fim em si mesma, é um meio para declarar o que já está vivo na alma. Não deve ser usada como substituto da obediência, nem como máscara que encobre o pecado. Cada nota deve ser expressão de uma vida alinhada com a vontade de Deus. Cada palavra deve refletir o caráter daquele a quem se adora. Se não for assim, então não é adoração, é simulação. A pureza do coração não se negocia. Sem ela, o canto torna-se um ruído ofensivo.
Em Salmos 66:18, o salmista afirma: se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. A restauração do culto passa pela restauração do coração. Não se precisa de uma nova canção, precisa-se de um novo espírito. Não se requer um melhor arranjo musical, requer-se arrependimento. Não se demanda mais volume, exige-se mais verdade. A pureza não se improvisa, cultiva-se na intimidade, forma-se na renúncia, afirma-se na obediência. Quando um adorador caminha em obediência, seu canto tem poder. Quando um levita vive em santidade, seu louvor abre os céus. Mas quando a desobediência contamina a alma, nenhuma canção é suficiente. Nenhum tom pode disfarçar a impureza, nenhum coro pode ocultar a rebelião. Deus busca adoradores, não artistas. Busca servos, não celebridades. Busca obediência, não aplauso. Não há som mais belo no céu que o de um coração obediente. Não há maior deleite para o trono que a adoração que nasce da pureza. Em cada culto elevam-se muitas vozes, mas apenas algumas são recebidas. Apenas aquelas que provêm de uma alma sem engano. Apenas aquelas que não contradizem a vida que a sustenta. Porque o canto sem obediência não edifica, não honra, não transforma. O canto sem obediência é uma zombaria ao Deus Santo, e cantar assim é um risco eterno. Há palavras que saem da boca, mas nunca tocam o espírito. Há frases que se repetem uma e outra vez no meio do culto, sem alma, sem entendimento, sem direção. Cantam-se como se recitam o slogan. Proclamam-se como se o simples ato de dizê-las tivesse poder por si mesmo. Repetem-se sem pausa, sem reflexão, sem discernimento, e sem saber tornam-se palavras vazias, ecos sem peso, expressões que não sobem ao céu porque nunca saíram do coração. O perigo não está em cantar muitas vezes uma mesma linha, mas em fazê-lo sem compreender seu peso espiritual. Quando as palavras deixam de ter sentido, também deixam de ter efeito. E quando a adoração perde significado, torna-se um ritual morto. Jesus foi claro em seu ensino. Em Mateus 6:7 advertiu: e orando não useis vãs repetições, como os gentios que pensam que por sua palabragem serão ouvidos. Esse princípio não se aplica apenas à oração, mas também à adoração. Repetir sem entendimento, cantar sem consciência, proclamar sem convicção é imitar a religião vazia de quem pensa que a fórmula importa mais que a fé. O Senhor não ouve quantidade, ouve verdade. Não responde ao repetido, responde ao real. Quando o canto torna-se uma ladainha desconectada do espírito, já não edifica, nem transforma, nem agrada. Cantar é declarar, e cada declaração tem uma carga espiritual. A boca não apenas expressa, também sela. Em Provérbios 18:21, afirma-se: a morte e a vida estão no poder da língua. Essa verdade deve nos fazer tremer cada vez que abrimos os lábios no meio de um culto. Não estamos entoando frases sem consequências. Estamos ativando princípios espirituais. Estamos pronunciando realidades, ou bênção ou juízo, ou vida ou condenação. Não se pode cantar qualquer coisa de qualquer maneira sem esperar que algo se mova no mundo espiritual. O que dizemos marca nosso entorno, molda nosso pensamento, revela nossa condição. Se o que repetimos é oco, nossa adoração também será. O culto não é um espaço para fórmulas memorizadas. É um altar onde se apresentam palavras ungidas por entendimento. Deus não precisa que repitamos a mesma coisa para nos convencermos de que cremos. Ele precisa que digamos o que realmente abraçamos na alma. Quando repetimos sem pensar, sem filtrar, sem processar, não estamos cantando, estamos atuando. Não estamos adorando, estamos executando. E Deus não responde à atuação, Ele responde à verdade. Salmos 51:6 deixa claro: eis que amas a verdade no íntimo. A repetição que não nasce dessa verdade é um ruído sem fruto. A alma se acostuma e esse é o grande risco. Tornamo-nos hábeis em cantar sem sentir, em proclamar sem viver, em repetir sem meditar. Podemos repetir centenas de vezes uma frase como te dou tudo,
enquanto secretamente nos apegamos a nossos ídolos. Podemos cantar Faz a Tua Vontade enquanto resistimos a cada correção divina. E quanto mais repetimos sem arrependimento, mais endurecido fica o coração. Efésios 4:19. Fala-se daqueles que perderam toda a sensibilidade. A insensibilidade começa assim, dizendo o correto sem intenção de vivê-lo, repetindo o sagrado até torná-lo comum, desgastando o santo com o uso vazio. Deus não está buscando cânticos memorizados, está buscando entrega consciente. O problema não é a estrutura repetitiva de uma canção. O problema é repeti-la sem uma consciência viva do que significa. A repetição com propósito tem poder, mas a repetição sem propósito torna-se uma zombaria espiritual. Em Jeremias 12:2, o profeta denuncia: perto estás tu da sua boca, mas longe dos seus rins. Essa dualidade é letal. É a marca de uma adoração mecânica, de uma religião sem espírito, de uma devoção fingida que se expressa com a boca, mas não se reflete na conduta. Há frases que cantamos tantas vezes que já não pesam, já não cortam, já não confrontam, tornaram-se paisagem litúrgica, adornos melódicos. Mas quando essas frases contêm verdades eternas, o fato de terem se tornado comuns não as faz menos sagradas. Dizer toma minha vida sem intenção de rendê-la é pronunciar uma mentira envolta em harmonia. Cantar faz o que quiseres comigo sem vontade de obedecer é assinar com a língua um pacto que o coração não reconhece. Em Eclesiastes 5:2 somos advertidos: não te apresses a falar diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. E no entanto cantam-se centenas, milhares de palavras, muitas das quais nem sequer são entendidas. Não porque sejam complexas, mas porque não são consideradas, não são mastigadas, não são absorvidas, apenas pronunciadas. O linguagem da adoração não deve ser automático, deve ser deliberado, intencional, cheio de significado. Quando Jesus ensinou a orar, fê-lo com clareza em Lucas 11. Não ofereceu uma fórmula para recitar, mas um modelo para entender. Cada palavra no Pai Nosso é um ato de rendição, de fé, de consciência espiritual. Assim deve ser todo o canto. Assim deve ser construída cada linha, não como adornos, mas como proclamações, não como rotina, mas como entrega. Adoração não é um ato mentalmente passivo, é uma oferenda total. E repetir sem pensar é oferecer o que não tem valor. No livro de Isaías, capítulo 1, Deus rejeita não apenas os sacrifícios, mas as próprias reuniões do povo. Ele diz no versículo 13: não me tragais mais oferenda vã, o incenso me é abominação. E no versículo 15 declara: quando estenderdes as mãos, esconderei de vós os meus olhos, ainda que multipliqueis a oração, não a ouvirei. Isso inclui a adoração. Se as palavras não têm peso espiritual, se a repetição é vã, se o que se canta não está conectado a uma vida íntegra e a um entendimento claro, Deus não o recebe, rejeita-o e, mais que isso, abomina-o. Não pelo ato, mas pela falta de verdade no ato. Repetir sem pensar é também assumir uma postura perigosa diante do trono. É colocar-se como alguém que entende e aceita o que, na verdade, ignora ou nega. É assumir a linguagem do altar sem importar o compromisso do altar. Em Mateus 12:36, Jesus disse: eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens falarem, dela darão conta no dia do juízo. Isso inclui as canções. Cada palavra entoada diante de Deus será julgada. Cada frase repetida sem convicção será revista. Não há letra neutra quando se canta diante do rei. Tudo tem consequência. Tudo é registrado. Quando o povo de Israel cantava no deserto, fazia-o após ter experimentado a glória. O cântico de Moisés em Êxodo 15 foi uma resposta à libertação, não uma repetição vazia. Cada linha era testemunho, revelação, gratidão. Não havia rotina, havia memória viva. Quando o povo se afastava dessa memória, quando seus cânticos deixavam de nascer do assombro e começavam a surgir do costume, sua adoração se degradava, e com ela sua comunhão com Deus. A história se repete uma e outra vez. Quando o santo torna-se comum,
O comum acaba substituindo o santo. A adoração deve ser renovada continuamente pelo entendimento. Não se pode cantar por inércia. Não se deve repetir o que não se medita. Cada frase deve ser revisada interiormente antes de ser proclamada exteriormente. Em Colossenses 3,16, somos instruídos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, cantando com graça em vossos corações ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantar com graça no coração só é possível quando a palavra habita com abundância, quando o que se diz ao cantar é respaldado pelo que se crê, pelo que se conhece, pelo que se vive. A superficialidade espiritual começa por uma língua descuidada, por uma boca que declara sem fé, sem entendimento, sem temor. O Salmo 19:14 expressa: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante ti. Essa unidade é o que Deus busca. Boca e coração alinhados, meditação e proclamação em sintonia. Mas quando há apenas proclamação sem meditação, a harmonia se rompe, e Deus não habita na desordem. Ele habita na verdade, e a verdade só flui quando se canta de uma alma que compreendeu o peso do que diz. O culto não é repetição por repetição, é proclamação intencionada, é declaração com discernimento. Não se trata de emocionar, trata-se de render-se. Não se trata de repetir até sentir algo, trata-se de dizer o que já foi abraçado pela fé. Se o coração não está em comunhão com as palavras que entoa, então não há adoração, apenas ruído litúrgico, eco sem destino, palavras que ressoam nas paredes do templo sem tocar o céu. Isso não transforma, isso não edifica, isso não honra a Deus. Repetir sem pensar é um reflexo de uma mente não renovada. Em Romanos 12:2, somos exortados: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A adoração não é conformismo espiritual, é transformação constante. Requer uma mente ativa, desperta, atenta a cada palavra, a cada significado, a cada implicação. Não se pode cantar "eu me rendo a Ele" se não se compreendeu o que significa render-se. Não se deve cantar "toma o controle" se não há disposição para soltar o próprio. Cada palavra importa, cada linha tem vida ou morte. Se o canto não nasce do entendimento, então não está ungido pelo Espírito, porque o Espírito não respalda a ignorância voluntária. Ele guia a toda a verdade, ele inspira a adoração que transforma, ele ativa corações, não bocas automáticas. Quando se canta sob sua guia, até uma única palavra pode estremecer a alma, mas quando se canta desde a rotina, nem 1000 repetições conseguem mover o espírito, porque não há fogo onde não há verdade, e não há verdade onde não há consciência. A adoração não precisa de muitas palavras, precisa de palavras verdadeiras, não precisa de muitas repetições, precisa de revelação. Um único verso cantado com fé, com entendimento, com obediência, tem mais poder que 10 minutos de frases vazias. Não é a duração que agrada ao Senhor, é a profundidade. Não é a quantidade, é a qualidade espiritual. Por isso, repetir sem pensar não é apenas ineficaz, é perigoso. Pode levar a alma à arrogância espiritual, ao autoengano, ao ritualismo sem comunhão. E isso é exatamente o que Deus rejeita. Voltar a cantar com entendimento é voltar ao centro, é restaurar o altar da verdade, é purificar a linguagem da adoração, é voltar a dar peso a cada palavra, é voltar a tremer antes de proclamar algo diante do trono, é entender que não se está brincando com palavras, mas proclamando vida ou morte. Que cada frase entoada no culto possa ser uma chave que abre os céus, ou uma pedra que carrega juízo. Que cada repetição seja revisada com temor reverente, porque cantar sem entender, repetir sem consciência, entoar sem fé, é zombar de Deus. E quem faz isso está em perigo. Nem toda lágrima é sinal de arrependimento. Nem toda emoção intensa provém do Espírito Santo. Em muitos cultos, a música deixou de ser uma expressão de adoração para tornar-se uma ferramenta de manipulação emocional. Constroem-se atmosferas estrategicamente pensadas para provocar uma resposta visível no público. Usam-se progressões harmônicas,
pausas teatrais, frases cuidadosamente repetidas, silêncios calculados. Tudo é projetado para mover emoções, não corações. Busca-se a lágrima fácil, o tremor superficial, a exaltação do momento, mas não o fruto que permanece. Não há conversão, apenas comoção. O verdadeiro arrependimento não nasce de uma melodia, nasce de um confronto com a verdade. Em 2 Coríntios 7:10 está escrito: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, de que não há que se arrepender, mas a tristeza do mundo produz morte. Há uma diferença abismal entre a tristeza que vem do Espírito e a que provém de uma manipulação emocional. Uma transforma, outra desgasta. Uma conduz a uma mudança de vida, a outra deixa apenas uma sensação temporária de impacto. Por isso, nem tudo que comove a alma purifica o espírito, e nem tudo que faz chorar leva ao quebrantamento. Quando a música torna-se um meio para gerar emoções vazias, a adoração se deforma. Já não é uma resposta à santidade de Deus, mas uma construção artificial para entreter ou impressionar. E o perigo dessa prática é profundo, porque ensina o povo a depender de um estímulo externo para conectar-se com o divino. Ensina que sem uma atmosfera específica, não há presença de Deus. Ensina que sem lágrimas não há encontro. Mas em João 4:23, Jesus estabeleceu que o Pai busca adoradores em espírito e em verdade, não adoradores estimulados por atmosferas, mas guiados por convicção, não seguidores do ambiente, mas portadores da verdade. O Espírito Santo não precisa de efeitos para se manifestar. Ele não depende do volume, do tom, nem do clima emocional que se constrói. Ele opera por meio da verdade, da palavra, da santidade. Quando se substitui sua obra por técnicas humanas, perde-se o essencial. E esse é o risco. Quando se manipula com a música, pode-se criar uma falsa sensação de proximidade com Deus. Pode-se fazer crer que há uma visitação divina quando, na verdade, só se provocou uma reação emocional passageira. E esse engano é grave porque, ao terminar a canção, nada resta, e quando a música para, a suposta presença também se apaga. O livro de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. A música pode acompanhar essa palavra, mas jamais deve suplantá-la. A adoração verdadeira não precisa induzir sensações, porque está baseada na realidade eterna de Deus. Quando a mensagem central de uma reunião é substituída por uma experiência emocional, perde-se o poder da transformação, porque não são as emoções que libertam, é a verdade. E só a verdade pode confrontar o pecado, cortar a alma, despertar o temor reverente. Não se trata de provocar lágrimas, mas de produzir fruto. Não se trata de ativar os sentidos, mas de despertar o espírito. Uma adoração que só emociona, mas não santifica, não provém do céu. Pode soar bem, pode lotar auditórios, pode produzir reações intensas, mas se não leva ao arrependimento, se não produz obediência, se não exalta a cruz, não tem valor eterno. Cantar sem propósito, usar a música para manipular em vez de render, é brincar com fogo sagrado. E na presença de um Deus santo, isso não é um jogo, é juízo. Deus não está buscando novas canções, está buscando corações sinceros. Não se impressiona com o que toca nas plataformas digitais, nem com o que ocupa os primeiros lugares nas listas de popularidade cristã. O que ele espera não nasce do mercado, nasce da intimidade. Em Salmos 25:14, revela-se que o segredo do Senhor é para os que o temem, e a eles fará conhecer o seu pacto. Daí provém a adoração verdadeira, de um lugar secreto onde não há luzes, nem público, nem produção, apenas reverência, silêncio e rendição. Quando as canções nascem da intimidade com Deus, têm um peso espiritual que transcende a melodia. Não precisam de promoção porque o céu mesmo as respalda. Não buscam aceitação porque são dirigidas ao trono. Não dependem do gosto humano porque brotam da comunhão com o Eterno. Em contraste, o que nasce do mercado obedece a uma lógica distinta. É criado para vender, para agradar, para soar bem, mas Deus não busca o agradável aos ouvidos humanos, busca o agradável ao seu espírito. Em João 4:24,
Jesus declarou que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso não pode ser fabricado, só pode ser vivido. Nos tempos de Davi, os cânticos eram expressões da alma diante de Deus, escritos em cavernas, em campos de batalha, em noites de angústia e em dias de vitória. Não eram produtos comerciais, eram gritos da alma que conhecia seu Senhor. Essa é a diferença entre cantar por contrato e cantar por convicção, entre entoar o que vende e proclamar o que queima no coração. Uma canção nascida da intimidade carrega a marca do céu. Embora seja simples, transporta a presença. Embora não tenha arranjos sofisticados, carrega a revelação. Não é fabricada em estúdios, mas forjada em altares. Não é escrita para agradar multidões, mas para honrar o único. E quando essas canções são entoadas, não apenas ressoam, transformam, não apenas emocionam, confrontam, não apenas soam, edificam. Que o culto volte a ser um espaço onde o coração fala mais alto que a produção, onde a verdade pesa mais que a melodia, onde a rendição supera o espetáculo. Que nossas canções sejam reflexos da palavra, ecos da cruz, testemunhos da graça. Que cada nota seja uma oferenda, cada verso uma confissão, cada acorde uma entrega, porque Deus não está buscando cantores, está buscando adoradores, e a adoração que Ele recebe não é medida por aplausos, mas por vidas transformadas.